Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A escalada de tensão entre Israel e Irã no Oriente Médio levou o exército israelense a colocar as tropas em alerta máximo. Diante das ameaças, os Estados Unidos afirmaram que se preparam para uma possível ação iraniana. A guerra entre Israel e Hamas completou 6 meses no último dia 7. A data marcou um momento em que o conflito já deixou um rastro de mortes, devastação e fome sem perspectiva de solução próxima. Do lado palestino, a cidade de Rafah, com mais de 1,5 milhão de refugiados, pode ser atacada a qualquer momento. Do lado israelense, além do drama das famílias e reféns mantidos pelo Hamas, o governo de Benjamin Netanyahu sofre críticas e pressões internas. E na comunidade internacional, até os Estados Unidos, principal aliado israelense, critica a falta de disposição para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Quais seriam as consequências de um ataque a Rafah? Qual é a situação dos reféns israelenses que ainda estão em poder do grupo terrorista? A chance do Irã entrar diretamente no confronto? Quem participa do JR 15 Minutos de hoje para nos ajudar a responder essas perguntas é Gunter Rudze, especialista em segurança internacional e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, professor. Oi, Celso. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é Denise Odorici. Ela é correspondente da Record em Tel Aviv, Israel. Denise, em primeiro lugar, eu gostaria que você fizesse um relato da situação aí em Israel. Passados mais de 6 meses de conflito, a rotina dos moradores de Tel Aviv foi afetada? A maior parte das famílias tem pessoas diretamente envolvidas no confronto, né? Oi, Celso. Oi, professor Gunter. Um prazer falar com vocês. Com certeza. A maior parte dos israelenses tem pessoas envolvidas no conflito diretamente, principalmente os reservistas, que foram convocados para lutar na guerra. Então, os familiares, os amigos dessas pessoas, desses soldados que estão em Gaza, estão também no norte de Israel. Acho que todo mundo tem algum conhecido na frente de batalha. Até eu tenho amigos que estavam dentro de Gaza até pouco tempo atrás. É um país muito pequeno, Então todo mundo tem amigos em comum. Então também é muito grande o número de pessoas que perderam alguém no ataque de 7 de outubro ou que pelo menos conhecem alguém que foi sequestrado. Isso faz com que Israel esteja com muitas feridas abertas nesse momento, Foi um trauma coletivo que acabou com a sensação de segurança dos israelenses. Porque mesmo cercado por países inimigos, o povo de Israel sempre confiou muito no exército e muito no Iron Dome, o sistema de defesa aéreo. Mas hoje o que eu vejo é muita gente preocupada, famílias se planejando para ir embora, para passar um tempo, pelo menos que seja, uma temporada fora de Israel até a situação se acalmar, ou realmente se mudar definitivamente com a família. Tel Aviv é uma condição ambígua, por assim dizer. No começo da guerra, a rotina foi bastante alterada por causa dos foguetes lançados pelo Hamas, eram vários lançamentos por dia. A cidade ficou completamente deserta, vazia, as pessoas não saíam de casa, ou muitas também saíram do país. Então ficou uma situação bem complicada, com o comércio fechado no começo, nos primeiros dias. Aí com o passar das semanas, aos poucos, as pessoas foram retomando a vida, as escolas voltaram com as aulas, porque a situação se prolongou. Então, ao mesmo tempo que é uma cidade segura, ou seja, ela está relativamente longe dos conflitos, Aqui a gente está a 60 quilômetros de Gaza e cerca de 150 quilômetros da fronteira com o Líbano. Então, ela está distante, ela tem uma ótima proteção do Iron Dome, onde está a maior parte dos lançadores, de interceptadores desses foguetes, mas Tel Aviv também é onde estão os principais prédios do governo israelense. Então, o Ministério da Defesa é aqui no centro da cidade, por exemplo. Então, além de ser o centro econômico do país. Então, dá pra gente calcular que num eventual ataque do Irã seria um alvo bastante provável, para não dizer um dos primeiros alvos, Tel Aviv, por causa dessa importância política e econômica para Israel. Denise, você fez uma reportagem para o Jornal da Record sobre o clima de tensão entre Israel e Irã depois do bombardeio israelense a um consulado do Irã em Damasco, na Síria. Como foi a troca de ameaças entre os dois países? Então, Celso, o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, disse que Israel vai ser punido pelo bombardeio. Ele disse isso a primeira vez numa rede social. E aí, na sequência, horas depois, o ministro israelense das Relações Exteriores, que é o Israel Katz, escreveu em hebraico e em persa, que é a língua oficial do Irã,
que se o Irã atacar de seu próprio território, Israel vai responder também com um ataque em solo iraniano. E aí eu queria saber do professor Gunther quais seriam as consequências da entrada do Irã no conflito, né? A gente está falando realmente de uma potência nuclear que tem um armamento bastante considerável e que poderia chamar até os Estados Unidos para o conflito aqui na região, não é isso, professor? Bom, Denise, aí a gente teria realmente uma regionalização do conflito e consequências econômicas muito graves, porque o Irã é um importante fornecedor de petróleo para o mercado mundial, principalmente para a China, e que, consequentemente, isso afetaria o mundo através da economia. Agora, regionalmente, isso levaria a essa nova escalada que, consequentemente, Hezbollah, que é esse grupo considerado terrorista por boa parte dos governos ocidentais, atacarem Israel pelo norte, já que ele ocupa o sul do Líbano. Então, se esse quadro vier a se concretizar, realmente aí nós vamos ter um conflito que ganhará proporções que a gente não tem ainda noção do que poderia resultar. Professor, se os Estados Unidos apoiam Israel, do outro lado o Irã apoia o Hamas, o grupo terrorista Hamas, apoia Hezbollah e até o grupo do lado do Iêmen, né? Sim, o Irã utiliza esses atores não estatais como seus braços armados para afetar tanto Israel quanto os interesses americanos e poder ter a negação oficial de que ele estaria agindo. Então, por isso que principalmente o Hezbollah no Líbano é o grupo mais bem armado não estatal do mundo, justamente por causa dessa ação iraniana, e não à toa que Israel tomou a atitude que tomou, quer dizer, tudo leva a crer que foi um ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco, porque o governo israelense, como sempre, não confirma a sua ação, mas pelo alvo que foi e pelas características, foi uma operação israelense. Agora, professor, uma outra questão importante no momento é a negociação por uma trégua na região. Uma das condições colocadas para uma primeira fase do acordo seria aí a entrega pelo Hamas de 40 dos 133 israelenses que se estima estejam em poder dos terroristas, né? Mas o Hamas indicou que não teria esse número de reféns para entregar. A resposta do grupo terrorista preocupa e pode inviabilizar essa já difícil negociação de trégua, né? Preocupa muito, Celso. Quando eu li essa reportagem, me deu um frio no estômago e um calafrio na coluna, porque indica que a maior parte desses reféns muito provavelmente foram mortos durante essa operação militar israelense e que com isso, como você bem colocou, vai ficando cada vez mais difícil uma negociação para um cessar-fogo. A única esperança que tem para essa negociação é que a pressão internacional em cima de Israel está muito grande, principalmente, como você já colocou, do governo norte-americano, que é o principal aliado israelense. Então, as perspectivas não são boas, mas ainda tem um pouco de esperança que esse cessar-fogo vá ser acertado e que se caminhe para uma negociação final. A questão dos reféns é crucial para os israelenses. O problema é que também não se sabe como estão esses reféns, né? Não há informações confiáveis, qual é o estado de saúde, se estão vivos, quantos estão vivos. Então, esse impasse nas negociações, né, que estão travadas há semanas, há meses, são um combustível para os protestos contra o governo de Netanyahu, professor? Pois é, Denise, a situação política do primeiro-ministro Netanyahu é muito complicada. Como você bem colocou, antes, né, do ataque de 7 de outubro, Israel vinha vivenciando protestos semanais contra o projeto de lei que a coalizão governamental apresentou de limitando o poder, né, do judiciário, e que depois do 7 de outubro, no primeiro momento, houve uma união nacional, mas com o estender da guerra, muitos eleitores do próprio Netanyahu já começam a questioná-lo, e que, por isso mesmo, começa-se a levantar a hipótese de que ele estaria prolongando essa guerra para permanecer no poder, porque assim que ele sair do cargo de primeiro-ministro, as 3 investigações, os 3 julgamentos que ele está enfrentando, né, inclusive por corrupção, voltarão a andar no judiciário. E é muito provável que isso também esteja acontecendo mesmo, porque ele está pensando no futuro dele. Porque se nós olharmos na história, no outro ataque como esse parecido que houve, que foi a guerra do Yom Kippur, em 6 de outubro de 1973, o resultado político foi que o ministro da Defesa, Moshe Dayan, teve que renunciar antes do término do equivalente a
uma CPI que aconteceu em Israel depois dessa guerra, e depois a primeira-ministra Golda Meir também teve que renunciar por uma pressão muito grande. Então, com esse exemplo histórico, ele sabe que a permanência dele no poder depois dessa guerra vai ficar praticamente impossível. Seria essa a razão do Netanyahu não atender às pressões da comunidade internacional nessa questão, então? Sim, vários analistas, inclusive israelenses, já estão levantando essa questão, porque para mim não faz sentido algum continuar com esse discurso de que essa operação militar é necessária para acabar com o Hamas. Não vai se conseguir eliminar o Hamas. O Hamas é uma ideologia, não é só um número de combatentes. Então, isso preocupa bastante. Quais seriam os efeitos de um ataque a Rafah, que teria atualmente uma população de 1,5 milhão de pessoas, depois de ter sido ocupada por refugiados de outras regiões de Gaza? Olha, Celso, eu acredito que Israel não vai fazer isso. Até porque algumas divisões, ou seja, os soldados, boa parte dos soldados já foram retirados de Gaza, até com o discurso de que precisam se recompor para novas operações, e isso seria efetivamente uma preocupação com o Hezbollah, como a gente conversou agora há pouco, e a pressão internacional está muito grande, porque uma operação em larga escala, como foi no centro e norte de Gaza, nessa cidade com essa população, o número de mortos seria gigantesco, e aí acho que seria muito complicado para o governo Biden continuar apoiando Israel. Agora, a dificuldade da comunidade internacional em lidar com esse conflito, você acha que reforça as críticas à ONU, às Nações Unidas, e todo esse debate, que existe já por conta até de outros conflitos sobre reformas, na ONU, da necessidade da gente reformar a maneira como a ONU funciona, reformar o próprio Conselho de Segurança? Denise, essa crítica é errada. Essa crítica não deveria ser feita à ONU. A ONU é um fórum de discussão, é um ambiente. A ONU não tem vontade nenhuma. Quem tem vontade ou não são os Estados-membros, principalmente os membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, as críticas têm que ser direcionadas a esses governos, principalmente Estados Unidos, Rússia e China, porque o governo americano vetou uma série de resoluções propondo o cessar-fogo, e quando o governo americano apresentou, China e Rússia também vetaram. Então, a crítica que tem que ser feita é direcionada aos governos, não à ONU. Ora, professor, não é possível enxergarmos atualmente, então, a possibilidade de fim do conflito, Mas qual é a perspectiva de futuro para a Palestina, devastada e sem um grupo político que demonstre a capacidade de unificar o povo e governar aquele território? Olha, Celso, eu estou ainda uma ponta de esperança que de uma catástrofe como essa se consiga adiantar uma discussão aí que está parada desde 1993, com os acordos de Oslo. Eu digo isso porque as negociações entre Estados Unidos e Arábia Saudita estão bastante adiantadas para um acordo de segurança, e que um dos pré-requisitos para os americanos apoiar a Arábia Saudita era ela reconhecer Israel. E foi esse o motivo que levou o Hamas a atacar Israel, para impedir essa normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita, que tem um inimigo em comum, que é o Irã. Então, esse é o fundo desse ataque. E como hoje você tem uma população palestina, principalmente na Cisjordânia, que começa a questionar a liderança do Hamas dos verdadeiros motivos desse ataque e a destruição que eles levaram aos palestinos, então eu acredito que possa haver uma possibilidade, mas desde que a extrema-direita israelense e o primeiro-ministro Netanyahu não estejam mais no poder, porque eles são radicalmente contrários a isso. Do mesmo jeito em que Hamas não pode continuar no poder em Gaza, porque se eles continuarem, eles não reconhecem o direito de Israel existir em paz. Então, são duas situações difíceis de acontecer, essas mudanças, mas eu não vejo como impossíveis. Eu tenho uma esperança de que isso possa acontecer, não para já, mas no futuro próximo. Agora, professor, o principal aliado de Israel são os Estados Unidos, que está prestes aí a mudar de comandante, O que afeta se o Trump assumir, se um republicano assumir o governo dos Estados Unidos com relação a Israel? Bom, Celso, antes de mais nada, eu não tenho tanta certeza assim se o Trump vai ser eleito. Mas vamos assumir que realmente Trump volte. Isso será uma péssima notícia para os palestinos, porque já no governo Trump, ele praticamente ignorou os palestinos. Um processo de paz que ele propôs e que não foi aceito pelos palestinos não foi negociado com a autoridade palestina. A única mudança concreta que ocorreu foram os acordos de Abraão, que ele patrocinou
culminou em que Bahrein e Emirados Árabes Unidos reconheceram Israel, depois foi Marrocos e Sudão, que mudou a dinâmica da região, a dinâmica política, e falta agora a Arábia Saudita. Então, com a volta de Trump ao poder, aí efetivamente eu acho que um futuro Estado palestino praticamente deixa de existir. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Gunther Hudzit, especialista em segurança internacional e professor da ESPM. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso. Até a próxima. E agradeço também a presença de Denise Odorici, correspondente da Record em Tel Aviv, Israel. Muito obrigada, Celso. Foi um prazer enorme conversar com vocês, falar um pouquinho aqui sobre a cobertura que estamos vivendo aqui em loco. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.